Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs que participam desta palavra. Que Deus abençoe o coração de todos nós. Coração é a nossa mente, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Amém? Eu quero deixar uma palavra abençoada que está em Salmos 32, a partir do versículo 9. Nós podemos começar do versículo 8 de Salmos 32. Salmos capítulo 32, versículo 8. Que diz assim, ó. Vamos começar do versículo 7 de Salmos 32. Diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramentos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei o conselho. Ou seja, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob, a palavra sob as minhas vistas te darei conselho. A palavra sob é debaixo das minhas vistas. E sobre é em cima das minhas vistas. Então não tem como nós estar sobre as vistas de Deus, e sim sob as vistas de Deus. Ou seja, sob as minhas vistas, ou seja, debaixo das minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Aqui no versículo 32 de Salmo, aqui no versículo 9 de Salmos 32, diz assim: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então o que a palavra de Deus diz? Que nós não devemos ser como cavalo, que sem entendimento é preciso usar freios e cabrestos para ser dominado, de sorte que não te obedece. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós temos que ter entendimento. A palavra do Senhor está dizendo que nós não devemos ser como a mula, sem entendimento. Que para andar pelo caminho certo, é preciso colocar freios e cabrestos. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que só vai através de freios e cabrestos. De outra sorte, não obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, o justo, exultai-vos todos que sois retos de coração. Ou seja, alegrai todos que são retos de coração. Regozijai-vos o justo e exultai-vos todos que são retos de coração. Então a alegria, irmãos, a alegria, o regozijo não vem para todos. O regozijo não vem para todos. A alegria verdadeira só vem para aqueles que são retos de coração. Aqueles que procuram andar sob, ou seja, debaixo dos olhos do Senhor. Não sobre, porque sobre quer dizer acima dos olhos de Deus. Não, acima dos olhos de Deus não podemos andar. Nós podemos andar sob, ou seja, debaixo
das vistas do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Infelizmente, hoje está assim. Hoje tem muitas pessoas que são sem entendimento, sem raciocínio. Eles acham que a gente serve a Deus de qualquer forma. Eles acham que a gente entra no reino dos céus de qualquer forma. Eles acham que nós somos beneficiados por Deus de qualquer forma. Apenas porque queremos ser beneficiados por Deus. Nós somos beneficiados por Deus quando nós não precisar de freios e de cabrestos para andar pelo caminho reto. Eu lembro que no passado, quando eu era criança, eu via aquelas pessoas mais velhas, ou mais velhas, né, podemos dizer assim, que eles andavam a cavalo e às vezes o cavalo partia para o lugar errado, para a direita ou para a esquerda, e às vezes mesmo com o cabresto e os freios, né, que no cabresto tem um ferro que coloca sobre a boca do cavalo. E aí quando o cavalo quer ir pelo caminho errado, o cavaleiro, né, ou o vaqueiro, como quiser chamar, puxa o cabresto e o cavalo ou a mula é paralisada através do cabresto e daquele ferro que é colocado na boca dele. Então, a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser assim. Nós não devemos ser como os animais. Não devemos ser como a mula, que só obedece, só vai pelo caminho certo, se for a base de freios e de cabresto. Então, voltando ao assunto, tinha muitos que guiavam o cavalo, que quando o cavalo ia para o lugar errado, para a direita ou para a esquerda, ou se empancar é não querer andar. Eles batiam no cavalo com a chibata, né? Todo vaqueiro ou cavaleiro que guia cavalo anda, não sei se ainda é assim no Nordeste, mas andava com a chibata de couro, ou então a chibata daqueles fios de fazer cadeira de balanço, né? Então, quando o cavalo não queria andar, ou queria ir para a direita ou para a esquerda, eles puxavam o cabresto e aquele ferro machucava a boca do cavalo. E às vezes eles, quem estava guiando ali, o cavaleiro ou o vaqueiro, achava pouco, descia a chibata no animal. Descia a chibata no animal. Porque o animal não queria ir pelo caminho reto. É certo isso? Obviamente não. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ser como os animais, como o cavalo e a mula, que só obedece através de freios e cabresto ou de chicotada. Você que já trabalhou com cavalos, como vaqueiro ou cavaleiros, não sei, você sabe como é que guia um cavalo, e quando ele se empanca, como é que a pessoa faz com o cavalo? Puxa o cabresto, aquele ferro machuca, né, a boca do animal, e às vezes não é suficiente, o cavaleiro ali bate no cavalo com a chibata, ou às vezes com um pedaço de vara, né, que lá no Nordeste chama cipó. Então, a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser como a mula, como o cavalo, que só obedece através de chicotada, através de cabresto, através de freios. Porque diz assim, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Ou seja, essas pessoas que são guiadas através de cabresto, que só obedecem apanhando. Quando eu digo apanhando, irmão, não estou falando apanhando fisicamente não, como o próprio animal apanha não. Estou falando apanhando no sentido espiritual. Tem pessoas que só obedecem quando está sofrendo. Quando entra como diz
a linguagem dos mais velhos, no precipício, né? Só obedece quando entra no precipício. Apanha da vida, apanha do sofrimento. Por quê? Porque tem muitas pessoas que só obedecem através de cabresto, de freios, daquela ferradura na boca do animal. Às vezes quebra até o dente dos animais. Eu fui criado no interior da Paraíba, do Nordeste, eu sei como é que muitos tratavam os animais. Batendo, com chibata. Ainda mais usam uma espora. É espora, né? Tem uns que chama espora, mas não é espora. Eu não sei se é espora ou esprora. Eu conheço como espora, né? É aquele ferro que o vaqueiro coloca no pé, né? Na bota, com um monte de pontinhas, umas pontinhas agudas, para esporar o cavalo. Eu já vi cavalos com a barriga toda ferida por causa disso. Além do cabresto, além dos freios e do cabresto e aquele ferro na boca do animal, o cavaleiro ou vaqueiro, né? Cavaleiro não é, né? Porque cavaleiro, muitos falam que é aqueles que é parceiro, né? Mas aqueles que guiam o cavalo ou a mula, acha pouco o cabresto, lá na minha terra chama zarreio, né? Zarreio, né? Eles acham pouco o cabresto, que é no Nordeste chama zarreios. E além do cabresto, aquele ferro na boca do cavalo, ele ainda espora o cavalo a ponto de ferir a barriga do cavalo. Mas isso é bíblico, infelizmente. Porque muitas pessoas são assim. São esporadas ou explorada, como quiser chamar, né? E tem muitas pessoas que só aprendem sofrendo. Infelizmente é assim. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou ser fiel a Deus, a partir de hoje eu vou mudar. O sofrimento é tanto que decidem mudar. Então tem pessoas que, além de agir como os animais, como o cavalo e a mula, que só obedece através de freios e de cabrestos, tem a espora. Eu chamo espora porque eu conheci como espora, mas eu acredito que não é espora, é esprora, né? Explorar vem de espora. Mas você que está me escutando, que é principalmente do Norte e Nordeste, sabe o que é espora? Que se coloca, amarra no pé, né? Um instrumento de ferro, para quando o animal também ficar empancado, ou seja, emburrado, né? Que os animais também emburram. Aí o cabo vai lá, chicoteia, puxa no cabresto, machuca a boca do animal e ainda espora com a espora na barriga do animal. Mas a palavra do Senhor diz que tem gente assim. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não obedece. Muito sofre ou muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Então a palavra do Senhor está nos dando um alerta. Não seja como os animais, que só obedecem através de espora, através de cabresto, de freios, através de chicote. Ou seja, para traduzir para você que me escuta, não seja como os animais que muitos só aprendem sofrendo, apanhando. De repente você é desse ou é dessas que só aprende apanhando da vida, apanhando do sofrimento, apanhando de toda espécie de mal. Infelizmente, tem muitas pessoas que só vai mudar de atitude quando entrar numa situação dessa daqui, de Salmos 32, versículo 9. Tem muitas pessoas que só vai valorizar a vida, só vai tomar uma decisão de ser fiel a Deus, quando estiver na espora, no cabresto, no freio.
na chibata, não apanhando de ninguém, não apanhando fisicamente, levando um murro, uma chicotada fisicamente, mas apanhando da vida, apanhando das lutas, apanhando dos sofrimentos. E muitas pessoas, irmãos, só vai mudar de direção, só vai mudar de atitude quando apanhar bastante da vida. Infelizmente, tem uns que vai apanhar tanto que não vai nem mudar de atitude. Porque vai apanhar tanto que essa é a verdade. Eu não posso chegar aqui e mentir para você como você vê o tempo todo profetas, pessoas mandando você parar para escutar, porque a tua vitória chegou naquele momento. Eu não posso falar isso, por quê? Porque a vitória não vem de qualquer forma não, irmãos. A vitória não vem bagunçada não, a vitória vem, se você ler a Bíblia, a vitória vem para aqueles que guerreiam na presença de Deus. Se você for olhar o exército de Israel, quando foi lutar com a cidade de Ai, quando foi lutar com Jericó, quando foi lutar com Jerusalém, na época de Josué, o exército de Deus perdeu para a cidade, para o exército de Ai, que era um exército menor do que o exército de Deus. E hoje continuam as punições, quando nós rejeitamos a palavra e a voz de Deus. Nós ainda apanhamos quando nós rejeitamos ou quando nós abandonamos o sacrifício de Cristo lá na cruz. Quando nós rejeitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós apanhamos como os animais. Nós perdemos batalhas. Nós perdemos desafios. Se nós olhar na Bíblia, por que Saul cometeu sua própria morte? Um suicídio. Porque quando ele foi guerrear em pecado, mal, com Deus, ele viu o seu exército se acabar. E aí pediu para o seu servo cravar a espada nele. O servo disse, não vou fazer isso não. Porém, ele levantou a ponta da espada para cima e deitou por cima, caiu por cima. E todos que viram Saul fazer isso também fizeram, infelizmente. Infelizmente, muitos soldados de Israel, quando viram Saul cometer suicídio, começaram a cometer suicídio também, porque o rei, que era o chefe do exército, já estava morto. Então eu não posso enganar você. Muitos vai ter que passar como os animais, com cabresto, com freios, com espora, com chicote, com chibata, é verdade, para poder se consertar, para poder dizer assim, a partir de hoje eu vou andar correto, eu vou mudar, vou me esforçar, já que eu não consigo mudar de uma vez, mas eu vou me esforçar para me mudar aos poucos, pelo menos, mas eu quero mudar de vida. Eu não posso sofrer mais do que eu estou sofrendo. Eu não posso sofrer mais do que eu estou sofrendo. Então a palavra do Senhor diz, não seja como os animais, como o cavalo, como a mula, que é preciso usar freios e cabresto para poder obedecer. Não seja. Não pense que Deus vai ter dó de você ou pena. Não vai. Senão o mundo já tinha mudado. Deus, ele tem misericórdia e compaixão. Você que já ouviu alguns vídeos nossos, algumas mensagens nossas, sabe a diferença da pena, da dó, da misericórdia e da compaixão.
Deus tem compaixão, Jesus tem compaixão e misericórdia, não pena e nem dó. Que Deus abençoe a sua vida, na paz do Senhor Jesus.